Então, eu acho... Você consegue ser plenamente feliz sabendo que a gente está vivendo uma situação de desigualdade com pobreza? Sou porque eu não tenho... A gente precisa entender o que é a responsabilidade individual de cada um de nós. Eu não posso carregar a culpa, como você fala, não é culpa. Das mazelas da humanidade. Eu não acredito que você seja culpado. Mas é o que eu estou te falando. Eu não posso carregar o peso das mazelas da humanidade. O papel... Eu não sou governo, eu sou empresário. Então eu penso, meu querido, que cada indivíduo deve achar o seu caminho e não contar com uma entidade chamada Estado. Mas é que as corridas começam em pontos diferentes. Eu conheço muito bem. Eu comecei bem atrás. Então, nunca me esqueço disso. Claro eu comecei... Juliano, deixa eu falar, Juliano. Eu comecei, Juliano, querido, 5 horas dentro do ônibus, cara. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é chegar em casa meia-noite para acordar 5 horas da manhã no outro dia. Eu sei o que é isso. Cara. E você sabe que você sozinho não consegue resolver o problema, que você falou isso para mim. Mas não foi o Estado que resolveu o meu problema. Não, mas você resolveu o seu problema. E eu vou te dizer mais. O Estado é o maior criador de desigualdade social do país. O Estado é um ente em disputa. Tudo bem, mas quando o ente... Ele está na mão de quem causa os problemas. Se eu tivesse acesso ao Estado, eu estaria trabalhando por soluções. Olha, mas quem traz a solução é um empreendedor. Não só. Opa! Valeu, obrigado. Deve ser tua última vez, então foi um prazer, tá? Um prazer por tudo de bom, cara. Rapaz, tu é fortão, hein, cara? Então é difícil disputar contigo aí, hein? Foi muito pertinente esse tema agora, porque é o seguinte, eu terminei minha fala justamente falando e fazendo a seguinte pergunta. Quem é o responsável pela corrupção no Brasil? Os políticos ou os empresários milionários? É ruim generalizar. Se você disser, olha aqui, se você disser que são os políticos, ou se você disser que são os empresários, você vai estar generalizando. Eu prefiro, note bem, eu prefiro dizer para você que a raiz de todos esses problemas se encontra dentro do Estado. E aí, o Estado, você vai incluir os agentes do Estado, sejam eles agentes públicos, sejam eles os políticos, ou sejam eles aqueles empresários que se instalam dentro do Estado. Vou reformular minha pergunta. Você está ouvindo o que eu estou falando? Não, estou ouvindo, mas eu vou reformular. Tem empresários que se instalam dentro do Estado e eles funcionam como se fosse parte, como um parasita dentro desse organismo, entendeu? Então, é isso. Mas toma cuidado para não generalizar. Não estou generalizando, porque assim, eu tenho certeza que isso um não empresário... É empresário. Isso não estou generalizando, porque assim, um empresário com o seu perfil... Não é o que eu queria enfrentar aqui hoje, desculpa. Eu entendo. Tá? Você veio com sede e fome de outra coisa, né? Um outro tipo de empresário. Porque é o seguinte, existe uma corrupção... Eles te demitiram, amigo, desculpa. Nossa. Aí sim! Voltei. De volta. Rapidinho. Me lembra teu nome, desculpa. Gabi. Eu queria entender, então, se para você o Estado não faria o seu trabalho, qual é a sua solução prática para a gente conseguir resolver a desigualdade social? A desigualdade não vai ser resolvida nunca. Mas tem países que a gente tem existe. Menos desigualdade social. Não, mas sempre vai existir. A desigualdade, ela sempre vai existir. E se a gente falar sobre miséria? Isso é terrível. A gente tem que acabar com isso. É um absurdo. É um absurdo. Qual é o sobre miséria, eu vou dizer para você que no início do século XX, nós tínhamos cerca de 65% da população passando fome. 50 anos atrás, cerca de 35% da população passava fome. Hoje nós estamos em 9% da população que tem desafios alimentares. Ainda é um absurdo. Se você pensa, mas como, por exemplo, existe fome no mundo ainda, se a gente produz tanta comida? Exatamente. A tecnologia avançou, a gente pode produzir... Porque a gente está fazendo as coisas erradas. Mas você sabe o que é o mais caro? Não é produzir a comida, é fazê-la chegar. Você pode ver que os lugares onde tem mais fome são os lugares... Que produzem mais internamente. Não necessariamente, não, ao contrário. A gente produz muito alimento internamente, mas o Brasil um índice de fome grande ainda. Não, é baixo no mundo. Não, o índice Agora de fome... a gente saiu do mapa da fome de novo, né? Mas a gente tinha entrado no governo passado. Não, é que esses números são tão fantasiosos, Gabi. Eu vou dizer um negócio... São dados. Eu sei, mas são dados... Se a gente entrar nisso aqui, a gente vai gastar o nosso tempo falando disso. Eu queria dizer para você o seguinte, que não basta produzir a comida, você tem que fazer ela chegar. Então, às vezes, em lugares onde você tem grandes ditaduras ou de grande lugar de corrupção, a comida não chega. Eu vou dar um exemplo para você. Quando teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul,
os empresários, inclusive eu participei desse movimento na época, a gente mandou um monte de doação. A maioria foi, não vou dizer que é a maioria, mas muito da doação que chegou foi desviada quando chegou lá. Porque a gente tem um sistema ela não corrupto. Chega, claro. Sim. Claro, ela não chega. Você sabe qual é a minha conclusão? O capitalismo é corrupto. Não é o capitalismo, é o ser humano. É o ser humano. Porque o capitalismo ele contribui para o sistema ser corrupto. O sistema é corrupto por conta do ser humano, enfim, claro, essa Gabi, dualidade. O capitalismo é um jogo de incentivos. Então, por exemplo, uma pessoa ela é incentivada a investir o dinheiro dela para ganhar o lucro, para ganhar um dinheiro em troca. Esse jogo de incentivos não é perfeito. Tem um monte de problema. Mas se não fosse esse jogo de incentivos, eu não teria saído da pobreza. Tudo bem, mas eu queria saber... Gabi, só ouve um pouquinho. Tá. Só ouve um pouquinho. Tá, pode falar. Só para você entrar na minha sintonia. Não é? Por que, por exemplo, do início do século XX até hoje, a renda per capita média aumentou 7 vezes? Por qual motivo? Por qual razão? Porque nós temos um modelo capitalista, com todos os seus problemas, ele multiplicou por 7 a quantidade de riqueza existente no mundo. Sim, mas a gente continua tendo pessoas passando fome sem... Infelizmente. Na minha visão, sabe qual é a solução? Não é da desigualdade. A gente tem que mirar, na minha visão, mirar a pobreza. A gente tem que acabar, exterminar a pobreza. Sim. E qual é o seu plano efetivo? Vocês têm um grupo de bilionários no Zap? Vamos ajudar. Tenho muitos amigos que ajudam, a gente investe, eu não gosto de falar isso e usar como plataforma de marketing pessoal, tá? Eu gasto muito dinheiro, alguns milhões de reais por ano, em doações para projetos sociais que eu participo. Você acha que isso é suficiente? Olha, isso se cada um fizer, você pode ter certeza. Que não tem que fazer, eu tô falando você pode ter certeza, é o mínimo que faça mesmo. Você pode ter certeza que se cada um fizer, a gente tem a capacidade de melhorar a vida das pessoas. Mas se cada um fizer você acredita, por exemplo, em organizações não governamentais? Acredito. Que atuam dentro de comunidades? Em algumas, sim. Sim, tem umas que são falcatruas. As que são sérias, você acredita? É isso que eu tô falando, eu também acredito. Você entendeu? Porque, infelizmente, quando o dinheiro vai para o Estado... Mas é que eu acho que as esse é o ponto. elas não são necessariamente... Elas tapam buracos, então, entendeu? Mas quando o dinheiro vai para o Estado, não necessariamente ele vai chegar lá na ponta. Esse é o problema. Sim, a gente precisa reestruturar a sociedade. Só que a minha questão é... Vocês o quê? Bilionários?